Reta final do Brasil Meio-Dia, 1h32. O presidente da Câmara, Arthur Lira, procurou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para tratar da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é um dos 3 suspeitos de terem sido mandantes e planejado o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Essa reunião entre Lira e Lewandowski aconteceu depois da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiar a análise da prisão do parlamentar num acordo que houve entre os políticos. O que aconteceu? Depois que houve esse adiamento e, portanto, só depois da Páscoa, só daqui a pelo menos 2 sessões vai se voltar a esta análise, o plenário da Câmara precisa referendar a decisão de prisão preventiva de Chiquinho Brazão, que é esse que aparece na tela. Essa apuração é minha e da Larissa Rodrigues. E o que aconteceu? Nesta conversa que ocorreu, está aqui a Larissa para me ajudar a contar essa história. Nesta conversa, Lira foi uma conversa cordial, né, Larissa, pelo que a gente apurou, mas Lira levou a Lewandowski alguns pontos que são um senso comum ou que majoritariamente dentro da Câmara há uma preocupação em relação a decisões tomadas por integrantes do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o fato de que parlamentares só podem ser presos em flagrante e que não teria havido um flagrante nessa situação de Chiquinho Brazão e, em especial, o fato desta prisão ter ocorrido num domingo, que, de fato, chamou a atenção de todos nós, surpreendeu a todos nós, mas a alegação de que era justamente para surpreender esses suspeitos que já estavam num movimento, inclusive, de possibilidade de fuga do país. Mas te trazer aqui, te dar as boas-vindas, Larissa Rodrigues, para a gente trabalhar junto essa informação que a gente foi trabalhando enquanto, né? O famoso frito peixe, olha o gato, vai se preparando para entrar no ar ou já está no ar e a gente vai apurando. Tudo bem, Yuri? Eu ia falar bom dia, mas já é boa tarde. Boa tarde. Não almoçamos, mas já é boa tarde. Boa tarde para você e para quem está em casa. Yuri, hoje de manhã começamos, a ir atrás dessa história. E o que eu gostaria de destacar? Essa movimentação, ela parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que as fontes relataram para a gente, que Lira vai, sem uma marcação ali oficial na agenda do ministro da Justiça, até o gabinete do ministro Lewandowski para ter essa conversa. Foi uma conversa a portas fechadas, mas me pontuaram num tom muito cordial, até porque a relação de Lira e Lewandowski sempre foi uma relação muito boa. Não teve nenhum tipo de tentativa de aumentar o tom para uma discussão, não. Mas que Lira pontuou, foi essa palavra que me passaram, a preocupação da casa como um todo do que, na opinião do presidente da Câmara e relatando dos demais deputados, seria ali uma tentativa de burlar prerrogativas parlamentares. Por que a gente fala isso? Porque, como você explicou, pela Constituição, um deputado federal em seu mandato só pode ser preso em flagrante. Tem outras possibilidades, mas o argumento usado ali pelo Supremo seria o flagrante. E para Lira, ele que foi como um porta-voz dos demais deputados, seria um argumento muito ali fraco perceber um flagrante no caso do Chiquinho. Porque na decisão do ministro ali, Alexandre de Moraes, do STF, ele fala que Chiquinho estaria ali atrapalhando as investigações e que isso poderia ser considerado um flagrante ali, que ele estaria atrapalhando o andar de todo o processo. Então, Lira teria pontuado, há uma preocupação de toda a casa, ministro, do como estão relativizando as prerrogativas parlamentares. 2, olha, mas num domingo ninguém esperava, nem nós estávamos aqui em Brasília. E aí, desde domingo passado, quando a gente começou a acompanhar esse caso, o que a gente escuta é que a Polícia Federal antecipou essa operação, que era para ser na segunda-feira, mas com medo de vazamento e que isso poderia colaborar até para a fuga dos então alvos de mandado de prisão. Por fim, para encerrar, a Lira teria dito ainda, me pontuaram algumas fontes, que ele disse entender, assim como os demais parlamentares, que o caso específico do assassinato da vereadora Marielle não é o melhor caso para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Que todo mundo entende que há muitos anos se cobra uma resposta desse crime, dando a entender que acredita ainda que a Câmara vai manter a prisão do Chiquinho durante a análise dessa determinação do Supremo, seja na CCJ, seja em plenário, mas que é preciso que o Ministério da Justiça leve adiante esse recado de insatisfação por parte da Casa, por parte dos deputados. Pois é, e aí também, só para pontuar, Larissa, e arrematar,
o quanto, de fato, esse caso tem uma comoção nacional, tanto que quando houve o adiamento, a despeito de ter sido por um acordo político na Câmara dos Deputados, para não ter pressa com essa análise, o próprio Lira, num primeiro momento, havia sinalizado a intenção de resolver logo essa situação, mas percebeu que havia ali um ambiente de maior insatisfação e por isso que foram tomadas as decisões que foram tomadas. Deixar ali essa análise para depois da Páscoa, o que não prejudica a própria prisão de Chiquinho Brazão. Ele continua preso de forma preventiva. Uma das alegações que o Supremo usa e que é previsto na prisão preventiva é atrapalhar as investigações. Então, nesse aspecto, ele não tem mais este poder de atrapalhar as investigações que estão em curso, mas, de fato, tudo isso está dentro desse contexto de relações mais tensas entre o Legislativo e o Judiciário. Obrigado pelas informações e pela parceria, Larissa Rodrigues. Está começando a jornada aqui nesta nossa quinta-feira, mas já está com a sacola cheia de informações aqui ao longo da programação. Até já, Lari. Até.